Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, que de vez em quando veste a carapuça aqui, é Clube das Small Caps, Clube das Varejistas, Clube do E-Commerce. Acabei de gravar um vídeo aqui sobre a Magalu e agora faço da irmã, da prima, da parceira aqui de setor. Vamos falar sobre Via, tá? Nesse vídeo aqui, pessoal, tático, então pré-resultado, é quase que um plano de saída, né? Pelo que eu tenho visto o perfil da maioria das pessoas físicas que estão na Via, estão querendo aí, de qualquer maneira, achar uma estratégia, por exemplo, um cenário para sair, liquidar ou diminuir bastante a exposição na companhia, porque ou a tese perdeu o seu valor, as suas estruturas, ou de fato o setor não lhe agrada mais, né? Pois bem, esse vídeo aqui, pessoal, vai ser tático. Tá? Vai cumprir para você também holder de longo prazo? Sim, mas acho que o papo mais interessante é para curto prazo, médio prazo, como operar, né? Como investir, aportar, lidar, gerir a Via taticamente no ano de 2023 e, se possível, o que eu falar aqui vai ter algum tipo de valia também para 2024. Bom, sem mais delongas, as pautas do vídeo, pessoal, duas únicas, tá? Curva de juros, Via. Curva de juros, Via. Certo? Rapidão para vocês. Uma atualização técnica da companhia e também um pouquinho de macro aí, porque a gente vai falar de curva de juros. Disclaimer na tela. Considere se inscrever aqui no canal Clube dos Dividendos, pessoal. Eu sou o Bruno Mazzoni e todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui no YouTube. Então você que gosta das ações, aí, tanto de dividendos, como o canal tenta focar, como também empresas de crescimento, como é o caso de Via ou do consumo e varejo, que não pagam dividendos, mas tem ali um interesse de pessoa física, eu faço sim vídeos aqui, inclusive de empresas fora do radar, né, como Dexco, já cheguei a postar, como a Agro Galaxy também cheguei a postar, enfim, postei recentemente Positivo, Intelbras. Então deixe um comentário com uma sugestão de empresa. Bom, feito isso, também ative as notificações. Se você já é inscrito, se gosta da Via, se é investidor da Via, senta o dedo no like. Vamos falar sobre ela. Aqui no canal eu tento, melhor dizendo, atualizar aí uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias a Via. Bom, primeiro cenário de juros, pessoal. Qual que é o juros que eu estou acompanhando? O 27, né? Toda a nossa trajetória de alta do 27, tá? De 2020 para cá. Sem dúvida nenhuma 2021 para cá. Então eu tenho aqui 2 pontos muito importantes para o DI 27, para qualquer curva de juros, que é julho 2021, topo histórico do Ibovespa. Legal, sem dúvida nenhuma. E a PEC dos precatórios. São os 2 pontos importantes que eu tenho, né? Já que a PEC eleitoral e a PEC da transição, nós já tivemos aqui os nuances, tá? A PEC eleitoral, nós já tivemos todos os nuances e aqui eleição. Então os 3 principais pontos da curva de juros estão arredondados para vocês em amarelo, tá? Onde eu tento fixar onde o Ibovespa estava precificado a tais regiões do tempo e qual era a precificação dos juros, assim como, obviamente, as ações mais sensíveis a eles, né? Que é o caso da Via. Então, a que preço estava a Via negociada pré, durante e pós-eleição? Tá? A que preço estava a Via negociada pré-PEC dos precatórios? E a que preço estava a Via negociada no topo histórico de julho de 2021. Então são pontos que para mim são muito relevantes. Tá? Eu levo isso na memória do preço e para traçar cenários para vocês. Qual que é o meu cenário dos juros, pessoal? O cenário meu que eu tenho para os juros, com a volta aí de Brasília, né, o fim do recesso, é que os juros abram um pouquinho, não muito por causa de qualquer tipo de print de inflação. Tá? Embora a inflação do mês de agosto, que vai ser referente ao mês de julho, deve ter um retrovisor, tem um retrovisor muito mais complexo, porque em julho do ano passado, 2022, nós tivemos aquele corte do ICMS, aquela deflação gigantesca. Então, muito provavelmente, a headline da inflação a partir de agosto de 2023 não vai ser tão doce como foi, né, em maio, junho e julho. A gente deve começar a ver já a inflação a ser amena, estável, começar a estabilizar, enquanto nossos juros começam o seu corte. Tá? Então, o que eu espero para a curva de juros, pessoal? Que ela abra, tá, até patamares, tá, pré, durante e pós-eleição. Estou falando de 11%, 11,33%, 11,35%. Tá? Então, qual que é o preço mais importante da Via para mim? O preço mais importante da Via para mim está aqui, ó, no durante a eleição, pré, durante e pós-eleição. Então, eu vou lá para o gráfico da Via e tento lembrar a que preço ela estava sendo precificada, tá, entre outubro e novembro. Tá? Eu tenho que ir lá para o gráfico semanal para ficar mais fácil para vocês. Vou dar um zoom aqui, certo? E os preços onde onde a Via estava sendo negociada, está aqui, tá? Justamente no topo. E essa é a faixa de preço que, por tempo, estamos aí em agosto, setembro, outubro, novembro de 2022.
Legal? Então é a faixa onde para mim é um grande pepino, é alvo, é ali a expectativa amor, tá? Por quê? Porque eu acho que os juros tende a abrir até lá, tá certo? E estabilizar. Não vejo tão rapidamente, a não ser que Brasília surpreenda novamente como surpreendeu no primeiro semestre, tá? Com uma reforma tributária agilizando, com mais algum tipo de reforma já no pipeline. Eu não vejo esses juros tendo facilidade em fechar. Tá? Não vejo esses juros tendo facilidade em fechar. Por quê? Porque a atividade econômica está ainda quente, os ruídos de Brasília ajudam vão ajudar os juros a abrir um pouquinho depois desse recesso, tá? E a inflação não vai ficar tão doce daqui para frente, ela vai estabilizar também. Então acho que as condições macroeconômicas Brasil, dólar, câmbio, perdão, inflação e juros, dessas três, somente os juros deve vir para baixo com parcimônia em um primeiro momento, nesse terceiro trimestre, 25, 50, 25, acho que mais 25, tá? E inflação e câmbio deve estabilizar. Bom, não tendo esse cenário positivo, construtivo para os juros, de fechamento já em agosto, tá? Eu vou acreditar que os juros não vai alegrar, vamos dizer assim, as small caps tão rapidamente. Ele ainda vai dar o ar da graça aqui, abrindo um pouquinho. Mas havia, nesse momento de juros, vocês devem concordar comigo, quem acredita em correlação, deveria, nos preços da Via, tá? A Via deveria estar com os seus preços acima do preço que ela estava sendo negociada no pré, durante e pós-eleição. Tá? Porque os juros fechou, o juros está menor, sua dívida está mais barata, vamos assim dizer, seu valuation fica mais atraente, porque os fluxos de caixa descontado tem lá uma premissa menos tensa, né? No quesito tier juros, tá? Taxa de atratividade. Porém, como a gente pode ver, no caso da Via, vamos lá para o gráfico mensal, nós estamos negociando abaixo do preço pré-eleição. Então, todo o meu racional desse vídeo, todo o meu racional também da Magalu, durante todo esse ano aqui, nas prestações de contas, que eu praticamente faço da Magalu semanalmente, da Via com um pouco mais de espaço, né? Mensal, talvez 40 dias. Então, todo o meu racional vai estar nessa assimetria. Juros, pré, durante a eleição. A gente pode falar dos precatórios, mas eu não vou entrar nesse ponto. É mais eleição, pré, durante e pós-eleição. E juros atual, tá? Que está mais baixo. Está abaixo dos juros pré-eleição. Então, há essa assimetria. Tá? Aqui nos preços, seria ali um candle comprador ou dois candles compradores para voltarmos ali, pelo menos ao preço da eleição. Se eu estou achando que hoje os juros está... Achando não, o fato é que hoje o juros está abaixo do período da eleição e as ações estão abaixo também da valorização que estava em outubro e novembro, há uma assimetria, pessoal, macro. Esquecendo os fundamentos da Via, que são muito mais frágeis hoje do que Mercado Livre e Magazine Luiza. Tá? Então, assim, acho que a Via ainda tem uma gordura para tradear macro, para tradear somente juros, correlação juros. E aí os alvos são 3,3, 3,41, tá? Legal. Vamos supor que Via e Magalu reportem resultados menos piores, tá? E que mesmo que eu esteja certo nos juros, os juros abra, eu tenho a expectativa que esses ativos sobem, tá? Quais são os ativos que vão sofrer com o meu cenário dos juros, tá? Quais são os ativos que, na minha opinião, vão sofrer se eu acertar nos juros, por exemplo, e os juros fizer isso aqui, tá? E lentamente abrindo até ali 11%, 11,25% no 27, né? No DI 27. Na minha opinião, quem vai sofrer, pessoal, obviamente é mais small caps, não vai ser as exportadoras. Quem vai sofrer vai ser as construtoras, que subiu pra caramba. As educacionais, que subiram pra caramba. Essas são as empresas que têm ali volatilidade para vender, vamos assim dizer. No caso de Via e Magalu, pessoal, não. Elas estão caindo. O juros cedeu e elas caíram. Então, há essa simetria de um setor que o mercado não quer mais, obviamente. Mas, taticamente, na minha opinião, é onde representa hoje o trade mais fácil. Né, de um momento passado a preço X, juros X, momento atual, juros X menos vários %, e o preço também das ações X menos alguns %. Então deveria ser o oposto. Tá? As ações deveriam estar acima dos patamares de outubro e novembro. Coisa que a sua Edux, a sua Cogna,
a sua Ezetec, a sua Cirela, a sua Tenda, ações de construção e educação já subiram, estão acima. Então, qual que é, taticamente, a assimetria de agosto, pessoal? É um resultado fraco ou um resultado menos pior? Ou, não sei, né? Se vier lucro, tá? Então, esse é um ponto que ajuda na assimetria, tá? Com juros que não condiz com o que precificamos. O que, pessoal? 3 meses atrás? 4 meses atrás? Um semestre atrás? Nem um ano atrás, tá? Então, há essa assimetria em todas as small caps que malemar tem liquidez e o mercado ao menos espera um pouco de fundamento. Ela apresenta um pouco de fundamento. A Via é menos, representa menos em termos de valor do que a Magalu e do que o Mercado Livre, tá? Mas ainda assim há o trade assimétrico de juro, trade macro, que eu acho que pode ter um protagonismo muito importante. Então, se o resultado vier com prejuízo menor que o esperado ou em linha, tá certo? Eu acredito que esse trade vai acontecer. Que essa oscilação, melhor dizendo, essa volatilidade vai acontecer. E aí, qual que é o maior alvo para 2023, pessoal? É 2019. É 2020, mínima. É essa faixa aqui de preço. Tá? Essa faixa de preço, especificamente, que está sendo protagonizada pelos 4 aqui, pelos 371, 448, 429, 468, 478. Então, plano de fuga para quem quer esvaziar sua posição, diminuir sua posição ou, de fato, excluir. Eu, Bruno Mazzoni, se estivesse posicionado, não é uma recomendação, é o que eu faria, tá? Seria o meu plano de fuga ali, tá? Os 3,70 aos 4,70, onde eu vazaria, tá? Não teria expectativa no curto e médio prazo de melhorar, tá? Por quê? Porque eu não acho que os resultados vão melhorar da água para o vinho. Eu acho que vai ser algo cumulativo. E, de novo, as small caps que têm assimetria, como é o caso da Via e da Magalu, beleza, ela sobe em 2 semanas, ela pode fazer assim, ó, pau, tá? E você não vai ter tempo de acumular ali para surfar uma onda bacana. Vai ser ali 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ela valorizou. Então, não necessariamente o cidadão comum, o investidor comum, vai se beneficiar disso. É só quem é tático ali e consegue ser ágil, tá? Agora, a sua small cap que lucrou, como a Intelbras, como a Pets, como a Açaí, como o Grupo Mateus, como a Ezetec, né, e diversas outras, como a Fleury, as small caps que têm lucro e que lucraram durante um CDI a 13,75, pessoal, mas que não tem essa simetria que eu estou mostrando aqui na Via e na Magalu, tudo bem. Vão apresentar um resultado com lucro e vão cair. Vão apresentar um resultado acima do esperado e não vão subir tanto. Porém, elas, ao longo do segundo semestre, vão continuar subindo. Ao longo de 2024 tem tudo para continuar subindo. Mais do que o Ibovespa, mais do que as commodities, tá? Porque o ciclo dos juros reverteu. Agora, a Via e Magalu tem taticamente um espasmo. Bom, tá? E esse espasmo, na minha opinião, tentei construir com vocês aqui, tem relação temporal com juros 27, é o que eu estou utilizando, da curva média ali, né? E o período pré, durante, pós-eleição, que é esse período aqui. É essa precificação aqui que é o alvo para 2023, tá certo? Por isso que eu coloquei lá o 4,48, 4,78, 3,71, 3,41, 3,3 como alvos, tá? Que nessa região seria ali um equilíbrio de preços, mesmo não tendo ainda fundamento. Beleza? Bom, no final do vídeo você está comigo e acha o oposto? Não, esse negócio vai afundar mais ainda, tá? Pois bem, o único guardião dos comprados, pessoal, é o candle da sua mínima de 2016. Legal? É este candle aqui, ó. Então eu estudei ele como um todo. E eu tenho 3 grandes faixas, tá? Quais são elas? 1,49, 1,30, 1,13, tá? Então, pessimistas, você vai estar de olho em vender até, na minha opinião, um primeiro ponto, 1,49, um segundo e um terceiro. Independente, pessoal, se a Via vier para esses ponticos aqui abaixo das mínimas de 2023 e 2022, 1,49 para baixo, pessoal, eu ainda vou acreditar que a partir do 1,49, a partir do 1,30, a partir do 1,13, ela pode e deve, via macro, via juros, não via micro, seus resultados, partir em algum momento de mercado rápido, ligeiro, para 3,3, 3,41, 3,71, 4,48, 4,29, 4,68, 4,78, pessoal. Minha opinião. E, tanto em Magalu como em Via, mesmo
com os juros abrindo, tá? Porque eu não tenho expectativa para os juros, para que ele abra mais do que o período pós-eleição, pré-eleição e durante a eleição. Então, os juros, para mim, bate lá e depois cede. Bacana, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês em mais um vídeo aqui de prestação de contas da Via. Tchau, tchau.